Como é que é, pessoal? Bem-vindos de volta a mais um vlog. Estamos atualmente na semana 13 de off-season. Eu estive aqui bastante ausente. Se não estou em erro, o meu último vídeo foi semana 7, portanto foram praticamente 5 semanas. E hoje eu estou aqui para vos mostrar novamente mais um dia completo, mostrar-vos tudo aquilo que eu vou fazer, mostrar-vos também todas as novas trocas e também dar-vos aqui novas metas, porque tenho aqui mais alguns pontos definidos, ok? Basicamente, pessoal, tal como eu estava a dizer, estamos agora na semana 13, ok? Hoje bati cerca de 75.7, estamos a chegar bem aqui na casa dos 76 kg. Tal como eu já vos tinha falado, a minha meta é bater a casa dos 81 no fim deste off, ok? Portanto, falta cerca de 17 semanas para finalizar este off. Estamos numa posição bastante boa, faltam cerca de 5 kg. Portanto, as coisas estão a andar relativamente bem, ok? Estamos num bom ritmo, eu sinto-me cada vez mais forte e isso de facto é aquilo que realmente importa. Eu estou bastante contente, inclusive com o meu look atual. Hoje é terça-feira, o meu update vai ser só na quinta, portanto eu provavelmente até vou deixar aqui as fotos do meu update passado, ok? Qualquer das formas, metas para este off: bater realmente os 81, melhorar o meu look como um todo, mas mais as minhas costas. Depois também já temos definido a próxima fase de mini corte, que será fazer ali 6, 8 semanas de corte, onde vamos bater novamente a casa dos 75 kg, ok? Estas basicamente são as minhas metas. Para além disso, também já tenho novas metas para o que toca a competição. À partida, e após eu ter falado também com a Iris, porque tal como eu estou sempre a dizer, é muito importante vocês perceberem, falarem com as pessoas que vos rodeiam, falarem com as pessoas que vão ser afetadas indiretamente ou praticamente diretamente na vossa preparação e perceber efetivamente o que é que faz sentido. Portanto, muito provavelmente nós vamos competir ou em 2028 ou em 2029, mas ao que tudo indica, vai ser mesmo já no ano 2028. Portanto, temos agora este off-season ainda relativamente comprido, mas muito provavelmente vamos fazer apenas um período de mini-cut e depois o próximo corte que nós fizermos será já da pre-prep, ok? Portanto, basicamente é isto. Agora eu acabei agora de fazer o meu primeiro bloco de trabalho, ok? Normalmente eu bebo sempre o meu batido digestivo. Honestamente, isto é das coisas que eu efetivamente não há grande evidência científica que justifique isto, mas eu próprio experimentei, eu gosto e então utilizo. Basicamente tenho 20 gramas de limão, de sumo de limão, 10 gramas de vinagre e 5 gramas de creatina. A utilização de creatina em níveis mais altos também parece trazer aqui alguns benefícios em termos cognitivos, alguns benefícios em termos de atenção. Portanto, eu acabo por utilizar cerca de 10 gramas por dia de creatina, ok? Basicamente, hoje é um dia de treino, meu dia de legs. Portanto, eu depois vou falar um bocadinho mais, vou também falar um bocadinho mais sobre as trocas no que toca ao treino, mas basicamente é isto. Hoje temos 3.250 calorias, também já temos mais calorias do que aquilo que vocês tinham visto. Estamos neste momento, inclusive, com 3.225 calorias em dias de treino e 2.950 em dias de descanso, ok? Hoje é dia de treino, portanto é essa dieta que vão ver, portanto vamos a isso. Até já! Bem, pessoal, vamos agora fazer a primeira refeição. Basicamente a primeira refeição mantém-se praticamente igual. São 2 ovos, 200 gramas de claras, 100 gramas de vegetais. Depois temos também 30 gramas de kimchi e 7 gramas de nozes. Depois, como fonte de hidratos, tenho basicamente 100 gramas de pão, ok? Basicamente é isto. Neste momento, inclusive, uma das grandes mudanças que eu tive é que, ao invés de ter 6 refeições, eu tenho 5, ok? Simplesmente por uma questão de timings. Honestamente, eu acabo por ter que sempre juntar demasiadas refeições, então neste momento tenho 5 refs. 5 refs naturalmente um pouco maiores do que aquilo que eram as outras, porque eram 6, e sinceramente eu tenho gostado bastante, porque acabo por passar menos tempo na cozinha e isso deixa-me bastante melhor, não só em termos de
fome, ok? Eu prefiro comer mais em cada refeição e comer menos vezes do que ao contrário. Acabo por passar menos tempo a pensar em comida e isso tem-me facilitado bastante porque, honestamente, o meu apetite ainda continua bastante alto, o que nesta altura é bastante positivo, ok? Vamos agora fazer os ovos, o pão já está a tostar e podem ver, refeiçãozinha aqui, 2 ovos, 200 de claras, 100 de vegetais, 7 de nozes e muito tempero, ok? Basicamente o azeite é sempre limpo com papel, mas depois eu acabo por pôr bastante alho, pimenta e orégãos. A ideia é parecer uma pizza. Também já está aqui a ser feito na air fryer, fica bastante estaladiço. Na verdade é a primeira vez que eu estou a fazer isto. Normalmente eu uso sempre a torradeira ou a tostadeira, mas acredito que assim também vai ficar bastante bom. E este é um ponto que é bastante interessante e que eu estou sempre a falar com os meus alunos, que é efetivamente criarem formas de que vocês gostam da comida, ok? Honestamente, eu neste momento eu não faço cheat meal e esse é um conceito que eu tenho vindo a trabalhar muito também com alguns dos meus atletas, mas mesmo para mim porque eu quero que as coisas sejam o mais conservadoras possíveis e honestamente eu com as calorias que eu tenho atualmente e gostando da dieta que eu tenho, isso permite-me quando eu vou comer fora manter-me dentro das macros e não extrapolar completamente aquilo que eu como também permite-me muitas das vezes nem ter que ir comer fora e poder simplesmente fazer ajustes nos macros de forma a que eu consiga manter uma dieta que eu gosto e ainda assim cumprir com todas as minhas metas, ok? Mais uma vez, macronutrientes, querendo ou não, acaba por ser o ponto mais importante, portanto, querem fazer algumas trocas, façam, mas garantam que vocês cumprem os macros. Óbvio que nem todas as refeições vão dar para ser contabilizadas e nesses casos simplesmente façam a melhor gestão no vosso dia para que vocês consigam cumprir. Na situação de estarem em prep ou estarem em cut, muito provavelmente a recomendação será mesmo não fazer qualquer tipo de refeição fora do plano ou refeição não contabilizada. E aí, caso precisem mesmo, normalmente aquilo que eu falo com os meus atletas é para falarem comigo e depois nós arranjaremos a melhor solução, mas lá está, eventualmente andar com a Tupperware pode ser sempre a melhor solução, ok? Portanto, vamos agora fazer a refeição, eu já falo com vocês. Agora sim, as macros inclusive vão aparecer na tela, ok? Temos aqui os meus ovos e o meu pão. Como vocês veem, o pão ficou bastante estaladiço. Fica mesmo muito bom. Fica mesmo incrível para passar no ovo e assim fica perfeito. Bem, pessoal, primeira refeição finalizada. Estou agora a dar uns passos. Enquanto dou esses passos, vou já responder a alguns dos alunos que eu já respondi o update, mas que entretanto enviaram as dúvidas, façam o update, ok? Aproveito isso enquanto dou aqui 10, 15 minutos de passos, para depois simplesmente voltar para a minha segunda ronda de updates, onde muito provavelmente hoje não tenho muita gente para responder, portanto, basicamente hoje, agora já nesta próxima hora e meia, devo tratar de todos os restantes updates para depois fazermos a minha refeição pré-treino para irmos para o treino de perna, ok? Bem pessoal, updates finalizados, trabalho feito por hoje. Vamos agora fazer a refeição pré-treino para irmos, entretanto, para o treino, ok? Basicamente, a refeição está aqui, são 100 gramas neste de arroz, 30 de whey, 100 de banana e 20 gramas de chocolate negro. Neste momento eu pus 7 gramas de chocolate negro, mas como não tenho mais agora vou pôr 13 gramas de amêndoas, ok? Na verdade, as minhas fontes de gordura são sempre salmão, amêndoas, nozes e chocolate negro, ok? São 4 fontes de gordura que eu gosto bastante, então acaba por ser aquilo que eu utilizo, ok? Depois, para além disso, vamos também deixar já preparado o meu entretreino, que são 30 gramas de Vitargo e 10 gramas de EAS, mais 2 gramas de sal. Eu, neste momento, eu contabilizo, não de forma muito rígida, mas eu contabilizo o meu sal, ok? Eu não meto sal em praticamente nada da comida que eu faço. Depois eu simplesmente adiciono alguns pacotes de sal. Não é nada muito rígido, mas serve para eu ter uma ideia. Não envolve o facto de, muitas das vezes, por exemplo, os meus pais terem arroz feito, carne feita ou batatas cozidas feitas e eu acabo por utilizar.
e eles naturalmente já meteram sal. Então eu não sou muito rígido nesta altura com isso, mas é algo que eu gosto de ter em conta e eu gosto de ter sempre noção da quantidade de sal. Então neste momento eu estou a usar cerca de 6 gramas de sal por dia. Então eu certifico-me que eu garanto que mantenho mais ou menos isso durante todo o meu dia, ok? Então eu tenho sempre uma ideia daquilo que eu vou comer, ok? Agora, vamos fazer esta refeição, depois vamos dar um tempo bem tranquilos. Eu gosto, após fazer a minha refeição pré-treino, eu gosto de ter tipo o meu ritual onde eu simplesmente dou um tempinho a andar, a ver clipes de treino, aproveito também para estar um bocadinho com a minha mãe, estar bem tranquilo e de certa forma já me sentir tipo que estou a preparar-me em si para o próprio treino. Isso tem-me feito muito bem e eu tenho entrado nas minhas sessões muito bem. Portanto, é algo que eu aconselho todos a fazerem, a criarem pequenos rituais de forma a irem para o vosso treino, porque isso vai vos ajudar muito a estarem mentalizados para aquilo que vocês vão fazer. Inclusive, outra coisa que eu também faço e muito provavelmente vocês também repararam, que eu mostrei no clipe atrás quando fui trabalhar, é que agora 90% das vezes, seja para trabalhar, seja para treinar, seja para eu também fazer alguma atividade onde eu quero estar simplesmente desligado, eu simplesmente desativo todas as notificações no telemóvel, bloqueio todas as aplicações, deixo simplesmente aquelas que eu preciso de utilizar para trabalhar ou para treinar, e isso mantém com que eu esteja muito mais on e esteja muito mais presente naquilo que eu estou a fazer, e isso sem dúvida que tem aumentado muito a minha performance, ok? Só agora adicionar aqui um bocadinho de canela. Os macros também vão aparecer na tela, portanto vai aparecer já aí tudo. Basicamente esta é a minha refeição. Vamos então agora comer e simplesmente preparar-me para a sessão, ok? Até já! Para finalizar e antes de eu começar inclusive a comer, vou só contextualizar um bocadinho daquilo que é o meu treino atual. Basicamente eu até então estava a fazer pull, push, legs, descanso, upper, lower, ok? Esse era o meu split. Tínhamos muito pouco trabalho no que toca a trabalho direto de diretores. Este meso já voltamos a introduzir RDL, no Belt Squat, RDL com barra e também remada com déficit, ok? Remada livre com déficit. A ideia nestas primeiras semanas é ser bastante cuidadoso e perceber se eu consigo ou não tolerar isso, mas efetivamente eu quero construir umas costas mais fortes, eu quero não só melhorar o meu aspecto visual, melhorar muito a minha densidade nas costas, mas eu também quero garantir que a minha lombar fica mais forte, e para isso eu preciso de adicionar trabalho, agora de forma muito calma e de forma muito inteligente, ok? Portanto, a ideia neste mês é efetivamente essa. O split também acabou por mudar e naturalmente o volume também acabou por aumentar um pouco. Neste momento temos upper, lower, upper, descanso, upper, lower, upper, ok? Portanto, 3 uppers, 2 lowers, foco principal costas. Óbvio que, e estando num contexto de bodybuilding, nós queremos sempre crescer como um todo, mas neste momento o foco principal é melhorar bastante as minhas costas. O braço deixou de ser um ponto tão específico para trabalhar neste meso e, portanto, estas são as times, estes são os objetivos, portanto é isso que nós vamos já trabalhar. Acabamos agora de finalizar o treino. Eu vou aproveitar agora para deixar aí os meus clipes de treino. As coisas correram bastante bem, primeira semana deste novo meso. A ideia é eu próprio deixar algumas repetições na reserva também para apalpar terreno, perceber como é que as coisas estão e depois já nas próximas semanas já atacar tudo da melhor forma possível, ok? Portanto, alguns dos exercícios vocês podem ver que eu deixo algumas na reserva, outros eu acabei por não deixar, talvez até devesse o fazer, mas movimentos que requerem mais algum trabalho da minha zona lombar, mais algum movimento, eu sou um bocadinho mais safe, dado também todas as minhas lesões, ok? Treino bem simples, começo com um trabalho abdominal no banco, como vocês veem, não tem muito a dizer, simplesmente um movimento bem clean. A ideia é simplesmente chegar até ao máximo de reps. Eu na primeira série inclusive eu fiz 16 reps, portanto muito provavelmente eu já vou aumentar aquilo que é, já vou adicionar algum peso, porque embora a ideia fosse inicialmente fazer com o peso do corpo, já sei que vou fazer muitas repetições, então vai acabar por se tornar demasiado chato, ok? Portanto, muito provavelmente
eu vou depois passar para, vou adicionar algum peso, ok? Depois, no que toca ao resto, não tenho muito a dizer em relação a este exercício, sem grande alongamento da minha coxa, a minha perna não vai mais para baixo, simplesmente para eu não adicionar mais trabalho de flexores, então simplesmente garanto apenas o trabalho concreto do meu abdominal, ok? Flexora, extensora e depois vou então para o meu primeiro trabalho de composto. Tenho leg press pausada no primeiro set, no segundo não seria pausado, mas honestamente eu ainda não me habituei a fazer pausado, então eu quero neste momento fazer os 2 sets com pausa simplesmente para eu me adaptar e eu não precisar de ter ninguém a dizer para eu pausar e isso já ser algo automático. Então neste momento estou fazendo os 2 sets, provavelmente quando isto se tornar algo bem fácil de fazer e algo bem sistemático a fazer, vou voltar a ter só um set pausado. Depois trabalho de elevação pélvica e termino o treino com um set de RDL. Honestamente senti ali qualquer coisa no RDL, eu sei que também o meu medo e a minha cabeça também pode fazer com que haja muito essa sensação, então honestamente eu estou-me a sentir bem agora, não senti dores propriamente ditas enquanto estava a fazer, então efetivamente vou manter as coisas tal e qual como estão. Basicamente é isto, pessoal. Depois ainda tirei umas fotos ao meu físico, honestamente estou numa posição boa, como vocês veem no físico, como é óbvio eu tenho a minha perna bastante, estou no pump, então acaba por ser bem complicado ver os cortes na minha perna, mas ainda estou confortável, condição ainda bastante boa, honestamente, ok? Portanto, temos uma grande margem para aumentar, um grande trabalho pela frente. Vocês já sabem, o processo requer mesmo muita calma a subir o peso durante a semana, muito controle em tudo isso, portanto a meta é subirmos cerca de 200 gramas por semana, as coisas estão delineadas mesmo para isso, tal como eu estava a dizer. Um erro que eu também vejo muito pessoal que acaba por cometer é simplesmente javardar em refeições livres e acaba por simplesmente o peso começar a subir demasiado rápido, ou então mesmo que depois baixe a comida para que o peso não suba tanto, acaba por não estar a aproveitar a comida para aquilo que nós realmente queremos, que é performance no treino. Então efetivamente a minha abordagem agora, e algo que eu tenho trabalhado mesmo mentalmente, porque de certa forma eu fui um pouco sempre fui levado nessa maneira de pensar, mas o pessoal britânico acaba por trabalhar de maneira diferente, que é efetivamente não ter esta ideia de refeição livre, ok? Isso é algo muito importante, porque a maioria do pessoal estabelece tipo, agora eu tenho uma refeição livre, então já está a dizer ao cérebro que agora se vai arrebentar todo, e a verdade é que a mim o que me disseram foi, tu não tens refeição livre, se tiveres mesmo que comer fora por algum contexto social, come, tirando isso, contabiliza sempre os teus macros. Qualquer das formas, mais uma vez, se fores comer fora, lembra-te que tu tens na mesma os teus macros e lembra-te que tu vais continuar a comer pensando bem naquilo que são os teus macros, ok? Isso é um ponto muito interessante e eu tenho conseguido gerir as coisas relativamente bem. Como assim? A semana passada o pai da Iris fez anos, como é óbvio eu fui ao jantar, o jantar foi no sushi, então não tinha oportunidade tipo, de escolher uma comida mais saudável ou assim, então eu sabia que o jantar ia ser sushi, eu sabia que nós íamos a um rodízio e eu trabalhei logo algumas coisas. Primeiro, ok, desassociar a ideia de que rodízio é para me matar em comida, não é, então desconstruí logo isso. Segundo ponto, ok, eu gosto bastante de sushi, eu quero aproveitar para comer todas as peças, eu não quero estar muito limitado no que toca a isso, ok, então se calhar eu vou-me poupar mais durante o dia. Fiz isso. Depois, quando estava a comer eu lembrei-me, ok, calma, eu deixei algumas peças, mas eu sei que se comer cerca de 20 peças sem ser fritas, já bati os macros que eu deixei. Então, honestamente, eu vou-me poupar em relação a isso, eu vou ter controle em relação a isto. Vou pedir também um arroz no rodízio de sushi, porque eu sei que é algo que me vai saciar. Vou aproveitar para falar com as pessoas e vou garantir que não vou estar esse tempo todo a pensar simplesmente em comida. E a verdade é que eu fiz isso, saí super bem do sushi, embora, como é óbvio, um bocadinho tipo com a minha barriga a digerir aquilo tudo, porque eram alimentos diferentes, mas honestamente as coisas correram bastante bem. Então, especialmente neste período de off-season, eu sei que eu quero mesmo ter essa possibilidade, e então
esta maneira, eu acredito que seja uma maneira muito boa de gerir as coisas e efetivamente simplesmente faz com que eu tenha mais autocontrole, que eu simplesmente não me rebente em comida quando era suposto fazer, ok? Honestamente é um pouco por aí. Isto vai-me permitir acima de tudo fazer um off-season bem mais produtivo e garantir também que todos os meus marcadores de saúde e assim se mantêm bem no ponto, ok? Para além da minha relação com a comida ser bem melhor assim. Óbvio que em contexto de mini-cuts, em contexto de preps e assim, nada disto, apenas terei a refeição livre conforme o meu treinador me dirá, ok? Mas por enquanto eu tenho esta ideia de ter 1 a 2 refeições livres ou refeições fora do plano por semana, embora que contam macros e conta tudo, então não é o momento para eu me rebentar em comida. Se eu provavelmente já tive uma refeição um bocadinho maior, então eu provavelmente já não vou comer a sobremesa. Aprender a gerir isto é sem dúvida muito importante e isto é uma coisa que eu recomendo a realmente todos os atletas trabalharem nisto, porque efetivamente é isto que vai te permitir ter mais resultados e é isto que efetivamente vai te permitir tu, no longo prazo, tu seres o melhor atleta. Portanto, acabamos agora de chegar a casa. Como vocês veem, tenho agora aqui uma rice cooker. Foi um investimento que eu fiz neste Natal, porque honestamente isto tem-me facilitado bastante nas coisas, ok? A partir de agora eu comecei a fazer tudo pesado cru, ok? Isso diminui muito a margem de erro, portanto isto facilitou-me bastante para eu conseguir fazê-lo, mas honestamente façam da maneira que fizerem, acaba por ser bem simples. Eu continuo a criar o meu stock, simplesmente peso o arroz feito e depois peço também o arroz. Eu peso o arroz cru que eu meto no tacho e depois peso o arroz feito e depois a partir daí fico os dois dados guardados. Inclusive eu tenho uma tabela com tudo isso, ok? E eu simplesmente depois, por exemplo, aqui não sei se dá para perceber, mas eu tenho basicamente o arroz cru que eu tinha feito. Eu na altura fiz 475 gramas, deu 1 kg 350 gramas de arroz cozido. Então eu já sei quanto é que eu preciso tirar. Óbvio que, tendo isto aqui, eu podia simplesmente gerir conforme aquilo que é o meu dia, mas eu sei que muito provavelmente alguém pode acabar por comer o meu arroz, seja a Iris ou assim quando vem cá a casa. Então eu garanto que isto fica assim e assim eu sei exatamente aquilo que eu vou comer cozido, dado aquilo que eu fiz cru, ok? Isto serve e isto acaba por ser bastante interessante porque, como vocês sabem, o arroz acaba por ficar de vez em quando mais cozido, outras vezes menos cozido e isso acaba por haver alguma margem de erro. Então, honestamente, eu acho que isto é interessante, especialmente para quem está em prep, ok? Para quem está em off-season também pode ser algo interessante. Se for algo que gera muito stress, então irem se adaptando com calma tipo, não há uma necessidade absoluta de vocês fazerem logo isso, mas quem tem essa possibilidade realmente é algo que se torna bastante bom, ok? Tanto nisso como na proteína. A proteína é um bocadinho mais complicado, simplesmente porque eu tenho o hábito de congelar a carne, então ela acaba sempre... O peso cru nunca é bem real, então honestamente aquilo que eu tenho feito é, antes de congelar, eu tenho separado por sacos com já gramas definidas. Naturalmente eu tinha feito sempre com 300 gramas, a partir de agora eu uso em média 250 gramas de frango por dia, então eu vou começar a fazer sacos de 250 gramas e eu já sei exatamente aquilo que lá está. Qualquer das formas, vou pesar feito e vou pesar a cru e vou pesar quando está feito, para eu depois saber exatamente, caso alguém coma alguma parte, eu consigo saber exatamente aquilo que eu preciso, ok? Pessoal, vamos agora então para a terceira refeição, o meu pós-treino, ok? Na verdade, é muita comida e esta foi uma troca que nós fizemos, é que, tal como eu já tinha dito, eu passei agora para 5 refeições, o que faz com que cada refeição seja maior, mas honestamente eu dou-me bastante bem com isto, então eu pessoalmente prefiro ter menos refeições e passar menos tempo na cozinha, ok? Até por uma questão depois de dias que eu estou fora de casa e assim facilita-me bastante, ok? Minha digestão está incrível com isto, portanto tudo perfeito no que toca a esse ponto, ok? Agora, basicamente 125 gramas de arroz cru, 125 de frango e 100 de vegetais e 100 de ananás. Honestamente, eu não estou a usar apenas frango, como vocês veem, eu estou a usar polvo, pescada e ainda algum frango, ok? Eu fiz aqui uma mistura. Eu vou deixar as macros tanto de um como do outro. Isto é algo que eu falo com todos os meus
atletas que é efetivamente terem esta possibilidade de fazerem estas trocas, ok? Isto é muito interessante. Não estou a dizer para juntarem assim as fontes de proteína, mas eu acabei por fazer isto porque eu ainda tinha um bocado de pescada e um pouco também de frango, mas a próxima refeição muito provavelmente vai ser apenas de polvo. Eu gosto bastante de polvo, então é algo que eu me permito ter, ok? É muito interessante vocês terem a capacidade de fazer estas trocas, ok? Portanto, isto é mais uma dica para vocês. Agora, também estou a pôr aqui 2 gramas de sal, tal como eu vos disse, eu não meto sal em nada. Depois eu acabo por pôr em pacotes, acaba por ser mais fácil de quantificar. Não querem quantificar, tudo ok, tenham apenas uma noção para não abusarem nem porem muito pouco sal, mas honestamente. Por fim, e só para finalizar, para quem viu o vídeo até aqui e não saltou logo esta parte após eu ter mostrado as macros, uma dica que eu tenho para vocês, especialmente para o pessoal que acaba por ter demasiados gases em off-season, é começarem a lavar o arroz. Lavem o arroz porque isso vai fazer muita diferença, ok? Isso vai-vos tirar muito do amido do arroz e vai fazer com que vocês se sintam bem mais confortáveis intestinalmente, então garantam isso, especialmente quando estão em off-season que acabam por ter uma grande quantidade de arroz, lavarem o arroz vai ser muito interessante, ok? Vamos agora fazer esta refeição, logo a seguir vamos estudar um pouco, já fiz todo o trabalho, então vamos simplesmente dar passos, garantir que respondo aos novos interessados. Eu gosto sempre de ter esta rotina que é trabalhar o máximo de manhã, tratar logo das tarefas mais complicadas de manhã antes do treino. Vou treinar, após o treino eu tenho as tarefas mais fáceis de fazer e garanto que o meu fim do dia é bastante descansado, onde eu aproveito para ler um livro, onde eu aproveito para simplesmente estar a jogar, simplesmente estar bem tranquilo para garantir que a minha noite de sono é o mais eficiente possível. Ok? Bem pessoal, refeição número 5. Temos aqui 75 gramas de arroz, 125 de frango, supostamente eu tenho na verdade 170 de polvo. Depois temos também uma maçã com 120 gramas e também 100 gramas de vegetais, ok? Basicamente vamos agora fazer esta refeição, depois vamos continuar aquilo que estávamos a fazer, que na verdade estava a estudar. Vamos acabar isso e vamos também... E depois disso sim vamos preparar-nos para ir dormir. Já são neste momento 7h30, portanto mais 1h30 e eu já vou fazer a próxima refeição. Agora vamos comer isto, continuar a ver a minha série e basicamente é isso. Ok pessoal? Até já! Bem pessoal, acabamos agora de fazer a quinta refeição. Vamos... Então eu vou continuar a estudar aqui mais um pouco. Honestamente não gosto de estudar até tão tarde, ou gosto de evitar isso, mas hoje foi um dia que acabei por depois me atrasar à tarde, ainda tive uma chamada com um aluno, então vou agora tratar tudo isto. Já tenho, como vocês veem, os meus óculos de bloqueador de luz azul, também tenho aqui todos os meus suplementos. Eu inclusive vou fazer um post no Insta a falar um pouco sobre isso, mas basicamente tenho aqui 2 cápsulas de vitamina D, que na verdade são 200 UIs, depois 5 cápsulas de ômega 3, ok? Eu honestamente comprava as cápsulas base, só que elas têm uma quantidade muito baixa de EPA mais DHA, então DHA? Eu acho que sim. Então eu estou a tomar 5 cápsulas. Existem umas que são Omega Plus, algo assim do género, que são bastante mais inteligentes, então eu inclusive eu aconselho, caso vocês tomem os produtos da Prozis, eu aconselho a utilizar. Honestamente eu espero que esta semana, entretanto, eu já vou partilhar um post onde eu falo sobre todos os suplementos que eu estou a tomar, e aí vocês vão ter a oportunidade de ter acesso ao link. Depois estou também a tomar 2 cápsulas de multivitamínico e uma cápsula de vitamina C, principalmente nesta altura no inverno, e assim eu acho bastante interessante para manter o meu sistema imune mais em altas e garantir que não fico doente e que não apanho todas as viroses que a maioria do pessoal está a apanhar, ok? Basicamente é isto. Depois da última refeição ainda vou tomar o meu magnésio e a minha melatonina, ok? Basicamente estes são os suplementos que eu uso. Agora, tal como eu já vos disse, vou simplesmente continuar o meu estudo e já eu volto. Let's go! Bem pessoal, vamos finalizar agora o dia, vamos agora para a última refeição. 50 gramas Nestum, 50 gramas de aveia, 200 ml de leite de bebida de amêndoa. Depois tenho
supostamente 100 gramas de banana. Eu também fiz a conversão, eu utilizo sempre frutos vermelhos, então eu utilizo 100 gramas de morangos. Hoje tenho 100 gramas de maçã e 50 gramas de frutos vermelhos, ok? E, para finalizar, adiciono também 30 de whey e 20 gramas de amêndoa, ok? Termino assim a minha dieta, termino assim as minhas 3.225 calorias. Agora vou simplesmente tomar a minha melatonina e o meu magnésio para depois ir dormir, ok? Basicamente este é o meu dia, espero que vocês gostem. Se vocês realmente gostam destes vídeos, deixem o vosso like e let's go!